Pessoal, bom dia. Quem vos fala é o professor William. Hoje o dia amanheceu muito mais lindo e o tema da aula de hoje é diretórios, pastas e arquivos de forma prática. A gente vai continuar a aula passada, só que agora a gente vai para o nosso ambiente real. A gente falou um pouquinho sobre o surgimento do computador, os principais conceitos de hardware e software, sobre novas tecnologias, a gente falou um pouquinho sobre sistemas operacionais e agora a gente vai trabalhar de forma prática diretório, pastas e arquivos. O Windows Explorer ele é uma das pontes entre o sistema operacional e o hardware propriamente dito. Então, por meio do Windows Explorer, nós temos condições de criar pastas, diretórios, criar arquivos, acessar essas pastas, acessar esses arquivos. Então ele acaba facilitando bastante o trabalho da pessoa, do profissional que utiliza o recurso computacional. O que nós iremos aprender? A gente vai falar um pouquinho sobre o Windows Explorer, a gente vai criar pastas, a gente vai acessar essas pastas criadas, a gente vai renomear pastas, a gente vai excluir pastas e por fim nós iremos criar arquivos em pastas ou diretórios. E agora a gente vai lá para o nosso ambiente real. Estando no nosso ambiente de trabalho, é uma estação normal, convencional. Estamos utilizando para essa atividade o Windows 7 profissional. Ele é bem parecido com aquele que a gente utiliza no nosso laboratório. Então a gente vai fazer algumas atividades. A gente vai conhecer quais são as funções do mouse. Eu vou apagar essa pasta aqui. Fazer a lixeira. Então no mouse nós temos inicialmente dois botões. O botão da esquerda, que é responsável pelo acesso a uma determinada funcionalidade, e o botão direito, que é responsável ao acesso a um submenu, onde nós podemos utilizar algumas funções. A primeira etapa é criar uma pasta de trabalho. Então para essa atividade, o cursor do nosso mouse, movimentando o nosso mouse, a gente consegue posicionar onde nós quisermos o nosso ponteiro, o nosso cursor. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar com o botão direito, eu vou lá em novo, pasta, e eu vou colocar trabalho, que é referente a uma rotina de trabalho normal. Isso daqui é só um exemplo, mas pode variar bastante dentro das empresas, dentro do computador, aí, utilizando o computador pessoal. Então cada pessoa vai organizar as suas atividades, os seus trabalhos, os seus documentos da maneira que lhe convier, ok? Então eu defini uma pasta chamada trabalho, pasta ou diretório. Dentro dessa pasta trabalho, intitulada trabalho, eu vou definir uma nova pasta, ou seja, uma subpasta chamada documentos. Ela vai ser responsável por armazenar todos os arquivos do tipo documento, arquivos do tipo texto. Então isso vai facilitar a hora que eu for buscar algum tipo de documento do tipo texto, eu acesso esse local e aí eu tenho as atividades que eu desenvolvi. Eu vou criar uma nova pasta chamada de planilha. Essa pasta vai ser responsável por armazenar as planilhas eletrônicas e a partir daí eu tenho acesso aos documentos de planilha eletrônica. E eu vou criar uma última pasta chamada apresentação. Essa pasta vai ser responsável por armazenar de fato os arquivos de apresentação. No nosso caso, nós utilizaremos o PowerPoint para criar esse tipo de documento. Eu vou renomear a pasta e eu vou deixar como apresentacão. Por que eu vou fazer isso? Eu tenho o costume de deixar caracteres simples. Pode ser que em algum momento o sistema operacional não consiga gerenciar algum tipo de caractere especial, por exemplo, tio, cifrão, ponto. Em alguns casos ele nem aceita a utilização desses caracteres para determinar o nome das pastas, diretórios ou os arquivos. Então dentro da primeira pasta que eu criei, documentos,
Para mim acessar é muito simples, é só dar 2 cliques com o botão esquerdo e aí a partir daí eu tenho acesso àquele recurso. Dentro dessa pasta chamada documentos eu irei criar um arquivo do tipo texto, um arquivo simples. Para que eu faça isso, clique com o botão direito, novo, e aqui eu vou colocar um arquivo do tipo texto e eu vou intitular como 6 atividade. Ou seja, quer dizer que é um arquivo do tipo texto, referenciando a aula de hoje, aula 6, uma atividade. Quando eu precisar buscar, muito simples, eu acesso a pasta trabalho, a subpasta chamada documentos e eu já tenho acesso ao meu documento 6 atividade. A partir do momento que eu conseguir criar esse documento chamado atividade 6, então eu posso manipular esse arquivo. Eu dou um clique com o botão esquerdo e aí eu posso redigir qualquer texto que o meu editor ele venha a aceitar. Atividade extra. O seu texto vai aqui. Para salvar, clique em arquivo, salvar, pode fechar o documento e aí se eu acessar novamente o documento, o meu texto redigido estará nesse documento. Vamos pensar que eu errei o nome do documento, não é atividade 6, é atividade referente à aula 7, muito simples. É só clicar com o botão direito no documento, renomear e eu posso alterar do jeito que me convier. Vamos pensar que agora eu preciso descartar esse documento. Muito simples também. Posso clicar, selecionar o nosso documento, excluir. Ele vai perguntar se eu quero mandar para a lixeira. Eu clico que sim e a partir daí esse documento ele foi temporariamente descartado. Se eu acessar a lixeira, eu ainda consigo recuperar esse documento. Clico com o botão direito, restaurar e a partir daí o meu documento voltou na minha pasta documentos. Com esse processo no nosso computador de organização das nossas atividades por meio de pastas e diretórios e por meio dos arquivos, a gente pode entender que fica muito mais fácil trabalhar. Então o que vocês podem fazer na casa de vocês como atividade? Eu uso algumas metodologias para organizar os meus documentos. Eu peguei uma folha normal, uma folha de sulfite, e eu defini aqui como 2020, referenciando o ano de 2020. Esse daqui seria a capa da minha pasta, do meu diretório. E eu criei um outro chamado julho, que é referente ao mês do ano de 2020. Então aqui seria a capa do mês de julho, a qual eu organizaria os documentos. Conta de luz, conta de telefone, conta de internet. Então a atividade proposta é vocês fazerem essa organização dos documentos de vocês. Pode ajudar o papai, a mamãe, o tio, a titia, o vovô, a vovó. Tentem organizar essas contas da nossa rotina de casa para vocês perceberem como fica muito mais fácil ter acesso a essas informações. Quando a gente tem acesso de forma facilitada à informação, fica muito mais fácil a gente se programar, a gente se planejar. Então tentem fazer essa atividade. Tem uma outra estratégia que eu uso, que eu acho que ela é mais eficiente, mais bonita também. Eu tenho uma pasta, um fichário, daquele de plastiquinho, isso daqui é muito barato, a qual eu coloco em cada mês as minhas obrigações, os meus documentos de cursos que eu desenvolvo, as minhas contas. Então eu separo uma pasta para documento, uma pasta para conta, uma pasta para as fotos da minha princesa, da minha bebê. Então fica muito organizado. Quando eu quero ter acesso à informação, eu sei exatamente onde buscar essas informações. E isso se torna muito interessante, muito bom. Então tentem fazer essa atividade em casa. Eu espero que vocês tenham gostado da aula
e a gente volta lá para a nossa apresentação para a gente finalizar essa etapa. Então, na aula de hoje nós aprendemos como criar pastas e diretórios, como acessar essas pastas, como renomear pastas, como excluir pastas e como criar arquivos em pastas. O processo de criação de arquivo, renomeação e exclusão segue a mesma ideia desse processo com as pastas também, ok? Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, espero que todos estejam bem, aproveitem bastante essas videoaulas. Gostaria também que vocês desenvolvessem atividade proposta, isso acaba facilitando a aprendizagem, acaba reforçando aquilo que vocês assistem nas videoaulas, aquilo que a gente já desenvolveu em sala de aula. Já clica lá em inscrever-se no nosso canal, ativem o sininho, toda vez que eu postar uma aula nova, um vídeo novo, vocês vão ficar sabendo. E se for possível, deixe o like, lá ele acaba ajudando o nosso canal. Espero que todos estejam bem, espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje. Fiquem com Deus, tudo de bom, valeu!